Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Um vídeo em um horário diferente. A gente acabou de ter informação aí nas redes sociais de que o Bruno Henrique ele foi absolvido de suas acusações, vai pagar uma multa de R$100 mil, porém não pega nenhum jogo de suspensão e está apto para continuar as competições pelo Flamengo. Vamos dar uma lida aqui no resumo, né, do que foi hoje, da justificativa aqui dos votos. Ele foi absolvido por 5 votos a 3, para entender realmente aonde foi alocado a situação aí do Bruno Henrique e essa acusação, tá bom? Vamos lá. Em julgamento no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, sob a acusação de forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023, o atacante Bruno Henrique do Flamengo foi absolvido por 5 votos a 3. No artigo 403A, que prevê a punição de jogos. Então, nesse artigo, ele foi absolvido. Diante desse cenário, o atleta que participou remotamente está liberado para atuar nas partidas do time carioca. Por outro lado, o Bruno Henrique será multado em R$100 mil pelo artigo 191. Marco Aurélio, auditor que pediu vista do processo na semana passada, participou da sessão remotamente. Em seu voto, ele explicou que não há evidência de cooptação de Bruno Henrique. Além disso, detalhou que a situação do jogador do Flamengo é distinta de outros casos recentes de manipulação esportiva. Marco Aurélio também garantiu que Bruno Henrique não se enquadra no artigo 243A, que prevê a punição de 12 jogos. E aí, ele falou aqui, afirmação do Marco Aurélio, tá? Diferente de outros casos já investigados, esse episódio não apresenta indícios de que o atleta tenha recebido pagamento ou tenha sido diretamente pautado por apostadores. A apuração aponta apenas o compartilhamento de uma informação estratégica, a de que Bruno Henrique pretendia forçar um cartão amarelo para cumprir suspensão e assim ficar à disposição em uma fase decisiva do campeonato. Segundo as investigações, a informação foi repassada por Bruno Henrique ao irmão, que teria usado o dado privilegiado para realizar uma aposta esportiva. Então aqui ele interpreta que, na verdade, o Bruno Henrique entregou essa informação ao irmão dele e o irmão dele pegou e falou assim, opa, vou aproveitar para... Não que houve um esquema construído para isso, certo? É essa forma aqui que ele justifica o seu voto. A atitude do jogador, ainda que questionado, difere dos casos em que atletas foram cooptados por esquemas de apostas. Aqui não há evidências de aliciamento nem de vantagem financeira direta, mas sim de um uso indevido de uma informação interna do clube. No artigo 191, Marco Aurélio seguiu o mesmo voto do relator Sérgio Furtado Filho, com a multa de R$100 mil. Aí nós tivemos outros votos. Diferentemente do relator Sérgio Furtado Filho e do auditor Marco Aurélio, Maxwell Vieira, vice-presidente do STJD, votou pela pena de 270 dias de suspensão ao atleta, no artigo 243A, mais uma multa de R$75 mil no artigo 191. Já o auditor Luiz Felipe Bulos analisou a atitude de Bruno Henrique ao falar para o irmão sobre o cartão amarelo como infração e antiética. Seu voto foi de 12 jogos de suspensão. E aí ele afirmou, o auditor, né, Luiz Felipe. Ficou claro que a atitude de Bruno Henrique se tornou uma infração quando ele envolveu seu irmão em uma ação ilícita ao combinar receber um cartão amarelo de forma proposital. Essa conduta vai contra o princípio da lealdade e da boa-fé que o atleta deve ter com seu clube, ao agir contra os interesses do Flamengo. O jogador feriu o artigo 243, que pune quem atua deliberadamente para prejudicar sua própria equipe. Além disso, a repercussão negativa e as suspeitas de manipulação de resultados reforçam a gravidade do caso. É evidentemente antiético. A regra perde o sentido. E aí também teve o auditor Rodrigo Ayashi, né? Acompanhou o voto do relator, sem suspensão de jogos e com uma multa de R$100 mil.
E aí justificou. Não há como condená-lo pelo artigo 243A. Concordo pelo artigo 191, por deixar de cumprir o regulamento geral. Estou absolutamente tranquilo quanto ao acerto dessa decisão. Não se curva aos tribunais das redes. E aqui, esse auditor ele ainda dá uma cutucada aos tribunais das redes, né? Ou seja, por causa das repercussões nas mídias sociais. A doutora Mariana Barreira seguiu o auditor Maxwell Vieira e votou pela pena de 270 dias, no artigo 243A, mais multa de 75 mil no artigo 191. Ela falou o seguinte, ó: a normalidade de um fenômeno por si só não reveste de verniz ético. No momento em que o clube combina que o atleta vai tomar cartão e no momento que o atleta passa a informação para o seu irmão, o que está sendo combinado é a prática de infrações. Já o auditor Marcele Belize analisou que o caso de Bruno Henrique não se enquadra no artigo 243A, ou seja, sem punição de jogos, mas votou pela pena de multa de R$100 mil pelo artigo 191. Então, galera, resumindo, ele teve 5 votos contra a aplicação de uma pena mais severa, baseado no artigo 243A, e ele teve 3 votos a favor dessa pena mais severa. Portanto, a maioria venceu. Bruno Henrique está absolvido do artigo 243A e foi punido apenas pelo artigo 191, que prevê a multa de R$100 mil. Está livre para jogar todas as competições e vida que segue. Quando aconteceu o caso do Bruno Henrique, eu fiz um vídeo até falando assim: ó, eu acredito que a pena para isso que o Bruno Henrique fez deveria ser uma multa pesada. Na época, vários torcedores do Palmeiras criticou a minha opinião. Mas por que eu falei aquilo? Faz tempo isso já, viu? Logo que teve as acusações, logo que construiu toda esse enredo, essa narrativa. Por que eu falei isso? Porque eu sabia que isso daí, no fim, ia acabar meio que em pizza. Eu sabia. Então, para situações desse tipo, onde foi uma situação pontual, não teve questão ali de quadrilha, aplicava-se uma pena mais severa. R$100 mil eu acho pouco, de verdade, porque os caras recebem R$100 mil é pouco. E tá tudo certo. E o cara fica ali com a dor no bolso. Porque às vezes a dor no bolso, ela é mais efetiva que outras punições. A dor no bolso ela é pesada. Agora, vale ressaltar também de que hoje o nosso arcabouço jurídico, tá? Eu não entendo de lei nem nada, mas eu tava vendo umas matérias aqui de que os artigos nossos, eles fornecem muita brecha. E dependendo do contexto, se você tem ali uma boa articulação jurídica, uma boa assessoria jurídica, você consegue facilmente defender o seu ponto. Então não adianta eu achar que ele tem que receber uma multa mais pesada, sendo que o artigo que está na lei, ele não prevê isso. Beleza? Isso vai dar muito o que falar, vai gerar muito debate na rede social, mas eu trouxe aqui basicamente um resumo de toda a justificativa de cada auditor, de cada pessoa que entregou ali o seu voto. Agora, a partir daí, vocês constroem o lado de vocês. Ah, foram coerentes, não foram? E fica aí a opinião de cada um, tá bom? Vale ressaltar que vamos observar agora, na segunda-feira, como vai ser o julgamento do Vitor Roque, que na minha opinião é um julgamento mais tranquilo que esse. Esse aqui envolve coisas desde 2023, vem se arrastando. O do Vitor Roque é mais simples, mais tranquilo, então creio eu que a decisão vai ser rápida. E aí vamos ver qual que vai ser a decisão e qual que vai ser a justificativa em cima dessa decisão. Tá bom? Coloca nas opiniões aí, tamo junto, valeu, falou, até mais.